Continuando então aqui para finalizar o nosso estudo dos triângulos, na página 9, nós vamos calcular a área de um triângulo qualquer, tá? Então a área de um triângulo qualquer, como eu já tinha falado para vocês lá a gente já adiantou isso, a área do triângulo retângulo e do triângulo equilátero. Como o triângulo ele é a metade de um retângulo, ou de um quadrado, dependendo, né, se ele for isósceles, ou se ele for retângulo, então eu sempre vou ter o quê? Base vezes altura, que vai ser do retângulo, dividido por 2, tá? Então aqui ele indicou a base como B e a altura como a distância perpendicular aqui, né, de um dos vértices até um dos lados. Bom, a segunda fórmula é quando é dado um ângulo e os dois lados que formam esse ângulo. Então eu vou calcular a área como o produto desses lados vezes o seno daquele ângulo dividido por 2. Vamos ver aqui no exercício, no exemplo 8, que diz assim, ó, determine a área do triângulo achurado inscrito no retângulo abaixo. Bom, eu tenho um ângulo aqui de alguma coisa? Tenho um ângulo do retângulo, professora. Tá, mas eu não tenho mais nenhuma outra, né, que eu possa fazer alguma coisa aí para descobrir. Então, não vai ser a segunda fórmula, vai ser a primeira. Por quê? Qual que é a base, qual que é a altura desse triângulo? Então, a área vai ser base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base? 6. E quem que é a altura? Ah, professora. Mas é o que eu digo, gente. Alguém mede a altura assim deitado? Não, né? A altura é isso aqui, ó. Quanto tu tem do chão, formando um ângulo de 90 graus. É 4, direto. Então, aqui vai dar 2, 6 vezes 2 vai dar 12 unidades de área, porque nem centímetros ele não deu ali, tá? Então, a nossa área, base vezes altura, dividido por 2. Exemplo 9. Agora me deu um ângulo e dois lados. Então, vamos usar a segunda fórmula, que é o quê? É o produto dos lados, né, que formam o ângulo, vezes o seno desse ângulo, dividido por 2. Vamos substituir. A vezes B. Então, lá no... vai ficar 10 vezes 16. Vezes o seno do ângulo formado por eles, que é 60 graus. Nas próximas aulas, acho que daqui umas 2 semanas, nós vamos estudar trigonometria. Mas vocês têm que lembrar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? Isso aí é uma decoreba. 10 vezes 16 vai dar 160. Seno de 60, então raiz de 3 sobre 2, e aqui dividido por 2, tá? Então esse seno de 60 dá para dividir com esse 2 aqui, que vai ficar 80 raiz de 3 sobre 2, e esse 80 dá para dividir por 2, que vai dar 40 raiz de 3, no nosso caso, ele deu centímetros? Não, unidades de área também, tá? O que mais? E agora as propriedades aqui do triângulo isósceles, só para a gente concluir. Então, o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais, né? Então, tá aqui os tracinhos. O que que acontece? Quando a gente vai traçar a altura desse triângulo isósceles, formando um ângulo de 90 graus, ele vai dividir a base em duas partes iguais, tá? Então, ele vai dividir a base ao meio. Bom, essa é uma das propriedades. Que a gente pode usar até um teorema de Pitágoras aqui, se de repente tiver elementos para isso, tá? E aqui, a área do triângulo isósceles é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Mesma coisa que o triângulo retângulo e os triângulos quaisquer, né? Então, vamos ver aqui a informação que ele deu. Determine a área de um triângulo de lados 5, 5 e 6. Eu vou tentar desenhar esse triângulo isósceles. Bonito. 5, 5 e 6, tá? Então, ou eu tenho que usar a fórmula da área da base vezes altura, ou daquela área que tem o seno. Como a gente não tem aqui qual é o ângulo, se fosse equilátero ainda dava, né, gente? Mas mesmo assim, eu tenho uma fórmula só para o triângulo equilátero. O que que nós vamos fazer? Dividir esse triângulo isósceles em dois triângulos retângulos, tá? Então, como se eu recortasse ali, vou pegar um deles, e o que que a gente vê? Que aqui tem um ângulo de 90, essa base, pela propriedade, né, vai ser dividida por 2, então aqui vai ficar 3, e a hipotenusa aqui vai ficar 5. Como nós já tínhamos visto lá no início do vídeo,
para saber a altura aqui, né? Eu já sei, né? Se os catetos, um é 3, a hipotenusa é 5, eu já sei qual é o outro lado. Mas caso não dê esse triângulo, dê o outro, o que que a gente tem que fazer? Pitágoras. Então, eu identifico quem é a hipotenusa, no caso é o 5 ao quadrado, vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui eu vou ficar com 25, igual a h ao quadrado mais 9. Vou isolar o h ao quadrado e o 9 vai passar diminuindo. H ao quadrado vai ser igual a 16. H vai ser raiz de 16, que é 4. Oh, já suspeitava. Né? Lembrando, então, catetos 4, 13, hipotenusa 5. Agora, o que que eu queria mesmo? A área do meu triângulo isósceles, que é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base do nosso triângulo? É 6, tá, gente? Não confundam quando a gente está fazendo o teorema de Pitágoras ali. E a altura eu acabei de achar. É 4. Dividido por 2, que vai dar 12 centímetros quadrados. E é isso, gente.